Bom dia, patinhos, como é que vocês estão hoje? Bom, como a gente sabe, já tem um tempinho que a Netflix começou a produção de filmes exclusivos dela, sendo a produção totalmente dela e a distribuição também dela. E é óbvio que ela também ia se aventurar num gênero que sempre teve muita força, que é a parada apocalíptica. Só que ela lançou alguns filmes que não foram muito interessantes, como por exemplo Extinção, E.O. e Próxima Parada Apocalipse. Eram filmes que tinham bastante potencial, mas que não fizeram tanto sucesso assim. Mas eu acho que ela conseguiu ajeitar as coisas e finalmente lançou um filme que vale a pena ser visto por todo mundo. I Am Mother é um novo filme da Netflix que promete estourar demais, cara. Nesse vídeo aqui, agora no início, eu vou falar um pouco sobre o filme, sem contar nenhum spoiler. E lá no finalzinho eu vou explicar uma coisa que muita gente não entendeu, eu já vi várias perguntas na internet sobre isso. Mas então vamos agora para a primeira parte, que não tem spoiler, que você pode ver e que você deve ver para saber por que você tem que ver esse filme e por que ele é o melhor filme da Netflix até agora. Bom, I Am Mother nada mais é do que um filme sobre uma criança criada por um robô em um mundo pós-apocalíptico. Aconteceu alguma coisa com a humanidade que extinguiu toda a humanidade e a única coisa que sobrou foi meio que um bunker que é cuidado por uma robô, e nesse bunker tem vários embriões para serem criados em máquinas mesmo. E aí essa robô cria esses embriões quando são bebês e crianças e até adultos como seus próprios filhos. O filme se resume basicamente a isso por vários minutos. Só a garota lá que não tem nome crescendo, a mãe ajudando ela nas coisas, fazendo testes com elas, tipo prova de escola, muito provavelmente para testar as habilidades de vida dela e de sobrevivência e tudo mais. Ele coloca algumas questões éticas ali para serem discutidas, como por exemplo aquela questão famosa que tem de se o médico deve salvar 5 pacientes ou salvar um paciente. Mas aí as coisas começam a se complicar quando uma mulher vem de fora, disse que veio das minas, e a garota vê a mulher ali na porta e deixa ela entrar. Só que essa mulher que veio de fora, que também não tem nome, ela aparenta ter medo da mãe, da robô que toma conta ali daquela instituição, daquele bunker, e ela diz que ela é um droide, que os droides que terminaram com a humanidade, os droids que ficam patrulhando lá do lado de fora para matar os humanos. Bom, se eu for mais à frente a isso, eu vou entrar em spoilers. Então essa é a sinopse base do filme. É a partir desse ponto que começa a história de verdade, que as coisas começam a se desenvolver mais. Mas o filme já é muito bom antes mesmo disso. Não é só a partir do momento em que a garota começa a se questionar sobre a própria mãe dela, a robô, que as coisas começam a ficar boas. É muito interessante você ver e entender o comportamento daquela mãe robô como uma mãe de verdade, treinada ou programada que seja para se comportar daquela forma. As atuações estão muito boas, tem aqueles momentos que sua cabeça fica meio maluca pensando o que tá acontecendo, e o filme termina esclarecendo tudo, só que sem deixar tudo explicado. Ou melhor, ele explica tudo sem que seja tudo exatamente esclarecido. Ele não usa uma coisa que eu reclamo muito, que são diálogos explícitos, que são diálogos feitos só para explicar exatamente o que tá acontecendo. E acho que a coisa que eu mais gostei no filme foi que ele te faz pensar o tempo inteiro sobre a mãe. Não sobre a sua mãe, sobre a mãe robô. Ele o tempo inteiro te faz ficar se perguntando: ela é do bem ou ela é do mal? Devo confiar nela ou não? E um pouco mais na frente, a própria garota principal, que foi criada pela mãe durante seus, sei lá, 18 anos de vida, imagino eu, ou algo perto disso, 16 anos, ela também começa a se perguntar essas coisas. Essa é a parte mais interessante. Porque de um lado você tem a mãe que te criou, a robô que te criou a sua vida inteira, falando que a pessoa que veio de fora é do mal. Só que do outro lado você tem o outro ser humano, alguém que você nunca viu na vida, algo que você nunca viu na vida, um ser humano te falando que foram os robôs, foram os droids, foram a mãe que tentaram matar ela e que não gostam dos humanos. Então tem ali um conflito de ideias muito interessante. Tá bom, se você tá vendo até aqui, você provavelmente já viu o filme e você quer saber o que eu achei dele. Incrível! Eu achei o filme muito bom, me surpreendi pra caramba, principalmente por ser uma obra da Netflix. Eu não esperava que fosse algo tão maneiro assim. Eu esperava que ele fosse focar em umas outras vertentes, aí eu ia achar bem chatinho. Mas não, muito pelo contrário, ele soube exatamente no que focar e fez um filme incrível, sensacional. A construção da mãe robô tá muito boa também, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Por aqui se encerra a parte sem spoilers. Agora eu vou dar uma explicada rápida pra uma coisa que muita gente não entendeu no filme. Quem era a mulher do lado de fora e quem eram todas as pessoas que ela tinha desenhado no livrinho dela? Porque em teoria a humanidade inteira foi extinta. Então como ela sobreviveu? Ela sobreviveu nas minas de carvão e ficou tudo bem? Eu fiquei pensando isso por muito tempo, mas tiveram alguns pedaços e alguns pequenos elementos que me fizeram refletir. A parte que eu virei a chave e descobri quem ela era foi na parte do origami, quando a garota principal deixa lá o origami do cachorrinho logo depois de fugir do container que a mulher tinha na praia. Quando ela olhou para aquele origami, pareceu ter alguma lembrança, alguma memória nostálgica daquilo. Eu me toquei que aquela mulher era a APX-1. Quando a gente foi ver nas horas dos testes, a garota que a gente conheceu o filme inteiro era a APX-3. Então o filme faz você se perguntar quem era a
a PX2 e quem era a PX1. E ela é a PX1. A PX2 é a bebezinha que aparece no filme que você jura que cresceu e virou aquela garota. Mas não, a PX2 foi morta, porque ela não passou nos testes. A PX3 até vai e acha a arcada dentária dela lá queimada. Então a PX1 cresceu e conseguiu fugir. Isso não é explicado o motivo. A PX2 estava crescendo, falhou nos testes e foi incinerada. E a PX3 é a menina que a gente conhece. Ah, mas então quem são as pessoas desenhadas no livro da PX1? Irmãos e irmãs dela. Logo no início, enquanto tá mostrando a bebezinha crescendo, a bebezinha brincando, que é a PX2, tem uma narração da criança falando: mãe, eu quero ter irmãos e irmãs. Só que isso nunca é mostrado, isso nunca é desenvolvido, e faz o espectador não entender direito por que a pessoa só tá criando uma por vez. Só que tem uma fala da mãe que explica toda a situação. Ela fala: uma mãe tem que aprender. Ela quer dizer que tem que aprender a ser uma mãe, por exemplo. Ou um pai, que seja nesse caso, tanto faz. E isso explica o final do filme, quando a mãe confia na garota pra cuidar da criança, da outra criança que nasceu, o irmãozinho dela. E se você reparar, logo na primeira cena, quando mostra a mãe pegando lá o embrião pra ser criado, ela pega um APX1. Eu não sei se mostra a numeração certinha, mas ela pega o primeiro. Então essa é a explicação. A mulher que veio de fora era a PX1, que conseguiu fugir de lá e sobreviver lá na vida dela. A PX2 foi incinerada. E a PX3 é a garota principal do filme. Talvez as pessoas que ela desenhou no caderno tinham sido irmãos e irmãs que conseguiram fugir com ela depois pras minas, só que acabaram morrendo pros droids do lado de fora. Os droids que também eram controlados pela mãe, acho que vale lembrar. E é por isso que essa é uma das melhores obras da Netflix, porque eles conseguem fazer tudo direitinho. É uma obra que tem uns plot twists maneiros. E cara, é uma obra de explodir cabeças, vale muito a pena você conferir. Por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e não deixe me seguir nas redes sociais. O link está na descrição. É isso aí, senhoras e senhores. Uma beijoca pra você e fui!